Vamos abrir em Atos capítulo 4 e antes eu estava lembrando agora que ontem eu vi um vídeo e um vídeo onde aparece, é um pastor que colocou, um pastor que eu sigo ele, das mortes que estão acontecendo na Nigéria, né, que às vezes não está se falando muito, mas cristãos estão sendo mortos, tá? Muitas dessas vezes, dessas mortes, tem a ver às vezes com a imposição, né, do islamismo, tá? Não necessariamente essa, mas muitas delas também. Uma religião forçadamente um pôr no outro. Mas o que interessa, na verdade, é que cristãos estão sendo mortos por causa da fé. Cristãos estão sendo mortos por causa de proclamar o evangelho, tá? E eu não foi por acaso que vi esse vídeo, porque hoje vamos falar um pouco sobre isso, tá? Nós vamos já nessa introdução, que não era notal aqui, mas queria trazer para vocês. Vamos ler esse capítulo, tá? Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, os recolheram e levaram para a prisão, para o cárceres, na minha versão, para julgar no dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Perguntaram para eles: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Versículo 13. Ao verem a intrequidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos ver até aqui. Pai, nessa manhã queremos te pedir luz na tua palavra, Senhor. Queremos pedir entendimento e podermos compreender o que tu quer de nós, o que tu está querendo nos dizer hoje com essa palavra, Senhor. Nos prepara o Espírito, Senhor. Tira nossas distrações essa manhã. Apesar de problemas que estamos passando, alguns deixaram problemas em casa, mas hoje aqui o que importa é te louvar, te adorar, Senhor, ouvindo e pregando a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te amamos, Pai. Amém. Não, tá bem? Tá bom. Irmãos, no contexto imediato de Atos 3, o capítulo anterior, Pedro e João, eles estavam indo para orar no templo, tá? No templo de Jerusalém. E lá eles encontraram um coxo, que era coxo desde o nascimento, desde que nasceu. Nós conhecemos a história de que eles passaram para o lado, ele pediu esmolas, mas Pedro e João, aqui é Pedro e João, tá? Só que vão nomear só Pedro, mas você tem aqui Pedro e João. Aqui Pedro olha para ele e diz que não tem prata nem ouro, mas uma coisa melhor a oferecer para eles. E diz que em nome de Jesus de Nazaré, ordena que esse homem se levanta. E uma coisa incrível acontece aqui, um milagre, tá?
e o coxo começa a andar, começa a pular e começa a louvar a Deus. E esse evento, ele atrai a atenção de pessoas que estavam no templo. E isso leva a Pedro a pregar um sermão de arrependimento e fé em Jesus como o Messias que tinha sido prometido. Ele se aproveita dessa situação, desse milagre, para poder pregar sobre Jesus Cristo. Este milagre que aconteceu e o discurso de Pedro, irmãos, eles vão resultar na conversão de muitos dos que estavam ali, como nós vimos aqui, que era 5.000, Nós vamos ver que era muito mais do que isso. E esse momento, ele era crucial no início da igreja cristã, após a ascensão de Jesus e depois do derramamento do Espírito Santo lá no Pentecoste. Tá? Era crucial esse evento aqui. E no contexto que nós lemos agora de Atos 4, vemos que pessoas ficaram perturbadas com essa situação. Tá? Vimos que era o sacerdote, o capitão da guarda e os saduceus, com o ensino do que estavam falando João e Pedro, né? E uma das coisas que incomodou era a pregação sobre a ressurreição. Vamos entender por que eles ficaram incomodados? E eles os prendem e os levam para interrogar no dia seguinte. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde com coragem, ele responde com ousadia diante desse sinédrio, sim? E ainda proclama sobre a ressurreição, mesmo diante dessas autoridades religiosas. E aqui ele destaca que a cura desse coxo foi por causa de Jesus Cristo, aqueles que eles tinham crucificado. Então, irmãos, nesta passagem se ressalta a coragem dos apóstolos em testemunhar Jesus, mesmo enfrentando essas perseguições, mesmo enfrentando oposições das autoridades religiosas judaicas. Tu consegue colocar um pouquinho mais grave? Que o agudo, como eu tô seco, aí fica aquele barulhinho que me incomoda. Então, esse foi um contexto para nós entender de Atos 3 o que tinha acontecido e o que nós lemos agora. Tá todo mundo atento? Vai aí gosto mais. Mais voz de homem forte. Então, irmãos, o meu propósito essa manhã é destacar como aqueles que andam com Jesus são transformados e refletem, sim, essa transformação em suas vidas. Ou seja, é evidente a vida de Jesus nas pessoas que seguem Jesus. Amém? Esse é o meu propósito dessa manhã. E para quem anota a primeira divisão, nós vamos ter a fidelidade dos apóstolos em meio à adversidade. Do versículo 1 ao 4 que nós lemos, pode-se notar aqui a fidelidade dos apóstolos no meio de todas essas pessoas que vieram ao encontro deles. E que eram esses adversários que nós vimos aqui? O texto nos diz que eram sacerdotes. Que eram os sacerdotes? Os responsáveis pelos rituais, pelo sacrifício no templo de Jerusalém. Mas também tinha outro grupo que era o capitão da guarda do templo. E isso era uma força policial que os romanos eles permitiam, que era composta por levitas. E eram levitas de alta posição e ainda eles eram muito severos até com os próprios soldados. E também tem os saduceus, que eles controlavam a hierarquia do templo e a maior parte dos sacerdotes que residiam ali. E por que eles ficaram tão perturbados? E o texto nos diz que Pedro e João falavam ao povo. O versículo 2 já nos diz por que estavam perturbados, mas vamos entender um pouquinho da importância do templo de Jerusalém para eles. Por que eles ficaram tão perturbados? E eles falavam ao povo. E não podemos deixar passar aqui duas coisas em relação ao templo de Jerusalém. Primeiro, a importância religiosa que tinha esse lugar para eles. Por quê? Porque era no templo que se considerava o lugar mais sagrado, porque eles achavam que o Deus habitava ali. Então, era o lugar onde se faziam sacrifícios, se reuniam os judeus para orar, sim? Tudo de acordo com a prescrição de Moisés. Mas também existia um contexto político e social. Porque na época que ocorreram esses problemas, era o Império Romano que estava dominando, sim? E os líderes religiosos e judeus, como os membros do Sinédrio, que nós vamos ver que foram nomeados aí, que era esse Tribunal Supremo,
e os sumos sacerdotes desempenhavam um papel muito importante no governo local. Então nós podemos ver que existia uma importância para eles esse lugar, e não é qualquer um que ia poder ir pregar qualquer coisa para eles. Com certeza, esse foi um dos motivos pelo qual o capitão, saduceus, sacerdotes, eles chegam de uma maneira violenta, repentina, como indica a palavra grega escrita aí. Eles chegam de uma forma repentina e desesperada e violenta. Também existia outros motivos pelo qual estavam perturbados. Se a palavra perturbados aqui, eles estavam indignados mesmo. Tinha uma mistura de indignação, raiva. E era que eles estavam ensinando. Sim? Simon Kitzmacher, acho que foi bem pronunciado, ele diz que o ensino, por eles estarem ensinando os apóstolos, os deixaram muito perturbados. Por quê? Porque os apóstolos não tinham credenciais, não eram teólogos, não era alguém importante para eles, não eram pessoas estudiosas para eles, os apóstolos, né? Mas também existia outro motivo, que era a doutrina que estava ensinando. Porque diz o versículo 2, que eles anunciaram em Jesus a ressurreição dos mortos. E os saduceus, irmãos, eles negavam a doutrina da ressurreição. Você pode conferir isso no capítulo 28 e em Mateus 22 também. Você verá que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus, irmãos, eles discordavam na doutrina da ressurreição em relação aos fariseus, porque os fariseus, sim, concordavam na ressurreição. Só que os fariseus não representavam uma ameaça muito grande, porque só, vamos dizer assim, para eles se resumia uma teoria futura que ia acontecer. Só que agora vemos Pedro e João falando de uma realidade que já tinha acontecido, a ressurreição. Eles estavam falando de uma vida eterna. Então, agora os cristãos, Pedro e João, eles representavam uma ameaça muito pior do que os fariseus, que era simplesmente o que ia acontecer no futuro. O texto do versículo 3 diz que os prenderam e os recolheram, os levaram para a prisão para ser julgado mais tarde. Ou seja, eles pegaram, aqui prenderam, é como ondas, como diz Hernando de Lopes, são como ondas lançadas com ímpeto contra o navio. Ou seja, nós vemos já desde o início que eles chegam desesperados, violentamente, imagina a cena, empurrando todo mundo. Eles ficam totalmente com raiva e indignação com o que estavam ensinando, uma doutrina que comprometia a doutrina deles e a autoridade deles. E aí se lançam contra eles e o levam para a prisão, simplesmente porque estavam falando e porque tinham curado uma pessoa. Olha o absurdo, mas você vai analisar que não é muito diferente hoje. Pedro e João, eles tinham subido um templo por volta das 3 da tarde. E quando essas pessoas chegaram, já era o pôr do sol. Por isso que eles foram julgados no dia seguinte, porque julgamentos à noite eram ilegais. Tá? Só simplesmente por isso que foram julgados no dia seguinte. Então, irmãos, a passagem aqui vai nos mostrar a fidelidade dos discípulos diante dessa oposição, dessa perseguição. E vemos como os seguidores de Jesus, eles enfrentaram perseguição por causa da fé. E sabe que isso se ressalta, irmãos, de o sofrimento do crente por causa de Jesus. Isso foi um ensino, irmãos. Isso foi uma doutrina, foi ensinado para nós a perseguição por causa do seu nome. Isso você pode conferir em Mateus 10. Isso é um ensino. Não caia na mentira de que você não vai sofrer do momento que aceitou Jesus Cristo. Aceitou, é? Desde o momento que você está em Cristo, não tem mais problemas de mentira. Nós vemos hoje que está todo mundo doente. Mas tem pessoa que acha isso, não é brincadeira. Elas pensam que são intocáveis a partir do momento que estão no caminho. Albert Barnes vai dizer uma coisa muito massa, muito linda. Ele diz que a perseguição, olha aqui, presta atenção, a perseguição parece ter uma tendência a estender, a estabelecer a fé que foi projetada para destruir. Ou seja, o objetivo da perseguição qual é? Destruir, acabar, mas parece que é tudo o contrário. Na história nós vemos que, pelo contrário, matava e criaram. É assim, ontem pensando, eu falei, minha nossa, é como, de forma, vamos dizer, contrária, errada, é com um câncer. Mexeu, se espalhou, tentou, se espalhou, só que nós somos um câncer, não?
mas o cristianismo se espalhou para a bênção, para a proclamação do evangelho, mexeram, mataram um monte, mas o evangelho continuou se propagando. Amém? Exatamente, amém. Como diz o provérbio, o sangue dos mártires que o pastor sempre fala, é a semente da igreja. E Pedro e João enfrentaram diretamente a perseguição conforme foi previsto por Jesus. Mas também sabe que podemos analisar aqui a doutrina da soberania de Deus, de que Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque a narrativa, irmãos, ela destaca como Deus está no controle, mesmo em meio à perseguição do discípulo. Deus usou esses eventos para cumprir seu propósito. Não é casualidade. Deus usou esses eventos de oposição, onde foram pegos, levados à cárcere. Todos esses eventos, Deus usou para quê? Para propagar o evangelho. Então veja a importância de nós proclamar o evangelho, irmãos. Mesmo quando vier oposições. Mas por quê? Porque sabemos que é Deus que toca os corações. Sabemos que tudo depende de Deus. Veja o que diz o versículo 4. Olha aqui, Pedro e João sendo perseguidos, arrastados, levados para a prisão. Pregaram, fizeram um monte de coisa que aconteceu no versículo 4, né? Acompanhe. Muitos dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, aqui esse número é considerável, sabe por quê? E foi num ato só. Veja aí que foi no templo e subiu o número a quase 5.000. Só que essa contagem era uma contagem antiga que só contava homens. Então aqui não se conta criança, não se conta um monte de mulheres. Então se supõe que é muito mais do que 5.000. E o que Deus está te dizendo hoje, esta manhã, irmãos? Tá? Eu vou falando um pouquinho, aplicando, para você já ir aplicando na sua vida hoje. Tá? Eu vou fazendo uma mistura entre mostrar o que aconteceu na época e já ir aplicando. Deus está nos encorajando, irmãos. A igreja está encorajando a ser corajosa, a ser ousada em proclamar o evangelho, mesmo quando vier oposição, mesmo quando vier perseguição, irmãos. Porque essa responsabilidade de compartilhar o evangelho é nossa e tem que ser com coragem, tem que ser com convicção, tá? Amém? Amém. Independentemente do que acontecer, tá? Por quê, irmãos? Porque a gente às vezes cai, né? A gente, de um tempo para cá, ficou cada vez mais extremo a questões ideológicas, né? E a cada vez mais o cristão está aceitando as coisas que antes pareciam ridículas demais. Não pode aceitar. Hoje, tá bom, pode. E a medida que vai passando o tempo, cada vez o cristão fica aceitando mais essas coisas, tá? E não minto para vocês. Saia hoje, coloque seu celular e comece a pregar sobre o arrependimento para, sei lá, adúlteros, homossexuais. Comece. Você vai ser preso ou não? Cancelado primeiramente. Então, cada vez está avançando muito mais o mal. E cristão não pode aceitar. É horroroso ouvir de cristãos: ah, mas deixa eles, não pode julgar. É terrível. Eles podem aceitar, para eles, pregar sobre, por exemplo, o arrependimento. Você pode ser um cavernícola, porque você não é atualizado. Você pode ser um fascista, um preconceituoso, um monte de coisa. Simplesmente por pregar o evangelho. As outras pessoas do mundo, pode eles aceitar assim, de que é ridículo, mas cristão não pode. Não pode. Porque não dá, irmãos, não dá. Veja como existe essa desigualdade. Você pregar pelo amor, pregar o arrependimento só porque você quer a salvação para eles, te coloca na cadeia. E olha o que aconteceu aqui. Eles curaram um coxo, eles fizeram um ato de bondade, que vamos ver depois a acusação qual foi e a defesa de Pedro. E eles botaram na cadeia só por fazer um ato de bondade. Então, não é somente hoje que acontece, é sempre. Amém? Aqui fechou. Só que às vezes, irmãos, a nossa oposição não são pessoas. Às vezes a nossa oposição é uma doença. A oposição a pregar o evangelho, tá? A falar de Cristo. É uma doença, irmãos. Problemas que passamos, tudo isso te tira a vontade de proclamar o evangelho, e é verdade. É verdade, porque como eu vou falar para alguém,
Como vou dizer para alguém sobre Cristo, sobre o que o evangelho promete para as famílias e coisas assim, se minha família está bagunçada, como vou ter coragem? Ah, mas como vou falar para esse adolescente se meu filho já está perdido? Como vou falar para esse casal se a minha esposa me abandonou, meu esposo está me traindo? Tudo isso te tira a vontade de pregar o evangelho. Mas ainda assim, sabe que, irmãos, devemos ter uma confiança inabalável no poder e autoridade de Jesus, mesmo diante dessas oposições. Você não pode desistir de pregar o evangelho porque está passando problemas. Por isso que as pessoas gostam do evangelho que te diz que tu não vai ter problema. Porque pregar o evangelho quando está tudo ok é lindo demais. Só que quando pregar o evangelho quando está uma porcaria, não é uma palavra ruim, né? É triste, é ruim. Sabe qual que aconteceu primeiro ontem quando eu lia? Ah, não falar pro pastor que amanhã não sei. Comecei a querer desistir de pregar, mas ia matar ela, imagina, de um dia para outro avisar. Cara, a primeira tendência, sabe qual é? Sabote, vai se sabotar, já que não falar, se sente com vergonha, se sente com, sei lá, que seria receio, não sei, se sente mal, se sente mal. Você não quer abrir a sua boca, prefere ficar quieto. É assim, irmãos, é assim. E eu não estou falando de casos específicos, estou falando quando é sempre. Se todos os problemas nunca te deixa proclamar o evangelho. Sabe o que diz John Wesley, perdão, antes de morrer? John Wesley é um ótimo cristão, foi. Olha essas palavras antes de morrer. O melhor de tudo é Deus está conosco. Olha que e nós nos esquecemos disso. Quando vem oposição, perseguição por pessoas, ideologias e doenças e problemas, a gente se esquece que Deus habita dentro de nós. Jesus Cristo habita de nós. Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele não está morto, Ele está vivo, Ele vive dentro de nós. Glória a Deus. Não se esqueça disso, que você é o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. O pior que nos aconteceu é pensar que a segurança nossa como cristão não está em não ter problemas, em não ter dificuldades. Essa é a nossa segurança. E não, irmãos, a nossa segurança que está na presença constante do Salvador dentro de nós. É aí que reside a nossa segurança, a nossa confiança, nossa coragem, tudo. Tozer, que era um cristão escritor, diz assim: a presença de Deus é a resposta mais poderosa ao medo humano. Ou seja, irmãos, a consciência que você tem viva de que Deus habita dentro de ti, essa consciência, irmãos, vai substituir o medo pela confiança. Precisamos ser lembrados disso, de que um Deus nos habita. Porque às vezes falamos de que é verdade, somos pecadores, caímos, isso, mas Deus não deixou sua vida dentro de nós. Até que volte e seja tudo perfeito. Agora, então, irmãos, entendendo isso, vamos examinar como a presença de Jesus dentro de nós se manifesta em sabedoria, se manifesta em poder em todos aqueles que o seguem. Essa é a segunda divisão. Sabedoria e poder divino em ação. Do versículo 5 a 12, eu não vou reler, tá? Porque senão eu vou me demorar muito. Mas vou trazer os contextos aí dos versículos. Nós vamos analisar do 5 até o 12 agora. O contexto do 5 até o 7, vemos Pedro e João que foram levados perante o sinédrio. Depois de realizar aquela cura, e foram levados para ser julgados. E o que era o sinédrio? O que era esse sinédrio? E o sinédrio, irmãos, era composto por membros de diferentes grupos religiosos, dos quais pertenciam fariseus, saduceus, anciãos, escribas. E eles eram liderados pelo sumo sacerdote, que ele tinha a autoridade máxima dentro do tribunal. E o sinédrio ele tinha várias funções. Tá? Uma era essa de interpretar a lei judaica, outra função era resolver disputas ilegais, tá? Julgar casos religiosos. Por isso que levaram Jesus na frente deles. Eles tinham essa autoridade para resolver esses problemas. E a influência desse sinédrio não somente era nesse local, sino que se estendia por muitas regiões. E no contexto de Atos, vemos Anás, tá? Você pode me acompanhar aí no versículo. Anás,
que apesar de não ser o sumo sacerdote nesse momento, ele ainda tinha muita influência política e religiosa. Também nós tínhamos aí Caifás, que era genro de Anás, que era o sumo sacerdote da época e também tinha influência. Temos João, que é o filho de Anás, e Alexandre, que não se sabe muito, só que era parente. E no versículo 7 ou 10, temos a acusação. Tá? Uma coisa que eu não queria deixar de notar é que esse grupinho que vimos aí do Sinédrio, eles eram um grupo que eles desempenharam um papel importantíssimo na oposição da igreja. Tá? Vamos ver que esse mesmo grupo foi que crucificou Cristo. Mesmo grupo que estava agora na frente dos apóstolos. Do versículo 7 ao 10, vemos a acusação. Eles queriam saber com que poder ou em nome de quem fizeram esse milagre. Detrás de qual, de quem foi esse milagre? E os líderes do Sinédrio que já haviam tentado se livrar de Jesus Cristo, matando, crucificando, agora eles estavam questionando os apóstolos e com o poder, com que autoridade eles tinham feito isso, e não puderam negar que o milagre existiu. Eles não negaram que o milagre sim existiu. Mas eles também não questionaram. Veja que os que pegaram os apóstolos questionaram o ensino, a doutrina, mas aqui eles não negam o milagre e também não questionam a autoridade de ensinar. Eles não falam sobre o poder dos apóstolos. E aqui uma pergunta semelhante foi feita para quem? Para Jesus. Uma pergunta semelhante foi, você pode conferir depois em Mateus 12. E quem sabe, esse sinédrio estava pensando a mesma coisa, de que o poder que usaram ele foi por Beelzebul. Então eles estavam passando pela mesma situação de Jesus Cristo. E o versículo 8, nós vamos falar de uma palavra que ela é muito utilizada no meio evangélico. Versículo 8, me acompanhe. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, cheio do Espírito Santo, irmãos. Aqui, Albert Barnes vai enfatizar, do cheio do Espírito Santo, na transformação pessoal de Pedro. Sim, por quê? Porque ele está destacando que aqui temos um Pedro corajoso, um Pedro ousado, um Pedro totalmente diferente àquele Pedro que negou Jesus Cristo diante das mesmas autoridades. Então Barnes vai ver isso como uma evidência sincera do arrependimento de Pedro, uma transformação a partir pelo Espírito Santo. E Simon concentra mais no papel do Espírito Santo como alguém que capacitou Pedro para falar com intrepidez, para falar com sabedoria. E ele vê isso como cumprimento das palavras também de Jesus sobre que o Espírito Santo falaria através de nós quando formos confrontados. Então, cumprimento da palavra de Jesus Cristo. Em resumo, irmãos, a gente não pode negar que o Espírito Santo transformou Pedro. E no contexto, o Espírito Santo capacitou Pedro também para falar com ousadia e sabedoria. E uma curiosidade aqui histórica é que, às vezes, pensamos que o Espírito Santo somente veio no derramamento. Mas no Antigo Testamento, nós vemos em várias ocasiões o Espírito de Deus descer sobre pessoas específicas para tarefas específicas. Tá? Eu não vou ler os versículos, mas você em casa vai ler Êxodo 35. Eu tenho o versículo, mas para você ler tudo. Êxodo 35. Sacanagem, é? E Juízes 14. E de modo específico, o Espírito de Deus ele é associado com a profecia e discurso profético, ou seja, falar o que Deus quer estar falando. Irmãos, muitos de nós já achamos que ser cheio do Espírito Santo consiste em falar em línguas, consiste em profetizar, que ser cheio do Espírito Santo consiste em ter visões, ou seja, manifestações que são estereotipadas, tá? E muitos achamos já alguma vez de que essas expressões externas, como línguas, como gritando, correndo, rolando, tudo isso é ser cheio do Espírito Santo.
Muitas vezes nós achamos que aquela pessoa que externamente demonstra algo, ela é, nossa, está cheia do Espírito Santo. Mas isso não é evidência do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Grave isso, o Espírito Santo veio para convencer o pecador. Ele veio para convencer o pecador. Então, se na sua vida a pessoa se jura ser cheia do Espírito Santo, mas não há temor quanto ao pecado, perdão, não há santificação na vida, é há 10 anos mesmo a mesma pessoa, só parou de fazer algumas coisas em público. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós vamos entrar um pouco mais profundo do que é ser cheio do Espírito Santo, de acordo com o texto também aqui. Irmãos, primeiro o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você entende que o Espírito Santo é Deus? Todo mundo sabe que o Espírito Santo é Deus, ou não? Então a pessoa está cheia do Espírito Santo, grita, faz um monte de coisa e externamente faz muita coisa que para os outros é cheia do Espírito Santo. Ela está cheia do Espírito Santo, mas não venceu a fornicação, mas continua na pornografia, mas continua no adultério. E veja, podemos cair nesse caminho, como às vezes pessoas muito importantes para nossas vidas caíram. Mas depois daquilo ela precisa ter um arrependimento. Agora, se existe aqueles que se acham cheios do Espírito Santo, mas não se arrependem, continuam e com prazer a fazer isso. Então, não se engane com coisas externas. O problema é que a gente não tem o poder de Deus para saber os podres de cada um. E nem precisa, ainda bem que Deus não deixou isso para nós, esse poder de ver. Mas isso aqui para analisar, vocês acham que eu analisei não essa pregação? E eu chorei um monte de vezes quando estava fazendo, eu vou praticando, né? E mais quando eu estava sozinho, passando a pessoa chave aqui. Aí aqui eu estava tranquilo. Chorava de verdade por o que Deus estava falando e não por Laema tá me irritando em casa. Bonita é. Então, irmãos, eu quis desconstruir um pouco mais. É triste, irmãos, porque a pessoa cheia do Espírito Santo que ainda continua nessas práticas tem que rever a sua vida, irmãos. Se o Espírito de Deus, irmãos, é justiça, então a pessoa cheia do Espírito Santo é justa. Se está cheia do Espírito Santo, ela é misericordiosa. Como? Perdoando. Se Deus é santo, então uma pessoa cheia do Espírito Santo será santa. Como? Abominando o pecado. Não podemos continuar nós com briga com todo mundo, brigando com todo mundo. Estou dizendo ser uma pessoa que está fugindo das brigas e se posicionar, porque não pode ser assim. Estou dizendo aquele chato, aquela pessoa que todo mundo te conhece porque é briguento, fofoqueiro. Não podemos continuar, irmãos, sendo assim. Você sabe qual é o seu problema. Eu não quero nomear muitas coisas porque para não levar, mas nada é pessoal aqui, tá? Cada um sabe a área fraca que tem na vida. E é hora de se ajoelhar e falar com Deus. Amém. E pedir para que gere arrependimento em você, porque até o arrependimento Deus te dá. Somos tão dependentes de Jesus Cristo que até Ele nos dá o arrependimento, então peça para Ele. Amém? Glória a Deus. E no contexto de Atos 4, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, foi cheio de quê? Sabedoria, agindo com ousadia, coragem, pregando o Evangelho de Cristo. É difícil para nós que prega aqui, porque a gente não pode pregar bonito e também ter uma vida oculta desastrosa. É difícil. Às vezes dá vontade, quando eu passei uma semana brigando e não aceitando coisas em casa e me sinto uma pessoa que estou sendo chata demais, me dá vontade de desistir. Eu não minto para vocês, várias vezes me passa na cabeça dizer, pastor, não quero pregar mais, porque eu me sinto mal. Para quem está sentado e só vem ouvir, é um pouco mais fácil. É difícil, mas, irmãos, não podemos cair nessa aparência sem realmente ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter transformação.
precisamos, no contexto dado 4, pregar o evangelho com ousadia, com coragem, com convicção. Amém? Amém. No versículo 9 diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, pero que muda o foco do julgamento, porque vejam, eles estavam numa possível investigação criminosa, criminal, porque estavam querendo incriminar ele com uma coisa, mas ele diz: nos curamos, fizemos uma boa ação, nos curamos uma pessoa que era aleijada desde o nascimento. E aqui depois o versículo 9 continua dizendo: e do modo como foi curado. E aqui Barnes vai dizer que isso foi o ponto real da investigação, que o modo como foi curado. E Pedro responde para eles no versículo 10, indicando que o milagre foi por causa do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, mesmo enfrentando as mesmas autoridades que condenaram Jesus Cristo, eram as mesmas. Imagina aí, eles mataram o nosso mestre, o Messias. O primeiro que aconteceria aí é eu me acovardar. Se mataram o mestre, como não vão matar nós? Mas não, o Espírito Santo deu essa coragem para eles. No versículo 10, vemos a defesa de Pedro. Diz assim: saibam todos e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste, mas que Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante de vocês. Então, no começo da fala de Pedro, no versículo 8, ele se dirige às autoridades e líderes, mas agora ele está se dirigindo a todo o povo de Israel. Pedro aqui expande a sua audiência. Por que ele está com isso? Presta atenção, para incluir não somente ao Sinédrio, aqui precisava todo mundo reconhecer esse nome de Jesus Cristo. Todo Israel precisava conhecer o nome do Messias, de Jesus Cristo, pelo qual esse homem foi curado. Então, mais uma vez, habilmente aqui, Pedro tira a atenção do coxo. Todo mundo está querendo saber desse coxo. Mas o que faz Pedro e João? Não, esse não precisa atenção nele. Precisamos saber estar agora na atenção de Cristo, o autor desse poder. Amém. Não precisa esse homem ser o centro. É Cristo que precisava ser o centro. Amém. Amém. Uma curiosidade, irmãos, é que Jesus Cristo, para o Sinédrio, era uma ofensa terrível. Para nós, Jesus Cristo é Jesus Cristo. Mas Jesus o Cristo é dizer Jesus o Messias prometido para eles. Ou seja, eles estavam dizendo: vocês mataram o Messias que Deus tinha prometido. Imagina a tamanha de besteira que eles estavam fazendo aí. Tipo, era para ser morto, sinceramente. Mas não era assim que Deus tinha colocado. As pregações de Pedro, irmãos, nós podemos ver, e a discussão que eles tinham era cristocêntrica. Sempre era Cristo centro, irmãos. E essa é uma das batalhas que passamos hoje em dia, que nós somos levados por qualquer doutrina linda, qualquer doutrina que te deixa bem e te agrada, enche mais os cultos. Isso é verdade, ninguém pode negar que as maiores igrejas, ou pelo menos, não sei se é a maior, mas as igrejas que mais estão cheias são aquelas que você vai e o centro não é Jesus Cristo. O centro é o coxo, não é o coxo, né? A pessoa. Eu não é? Vocês concordam ou não? É triste, irmãos. Não trouxe exemplo porque não trouxe, mas não queria falar. Aqui vemos, irmãos, como alguém cheio do Espírito Santo levou o centro de atenção, cheio do Espírito Santo, levou o centro de atenção do coxo para o autor do milagre. Então, irmãos, com toda a autoridade, posso te dizer, irmãos, que nenhuma pregação de prosperidade, de milagres, de bênção, nenhuma pregação que tenha você, espectador, como centro, é dita e pregada por alguém cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Alguém cheio do Espírito Santo terá como centro Jesus Cristo. E acabou. O centro é Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo disse: vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou.
A mensagem da ressurreição, ela é fundamental para a pregação apostólica. E Pedro a proclama na presença dessas autoridades. E muito mais, irmãos, Pedro, como alguém cheio do Espírito Santo, ele declarou que Jesus era a pedra rejeitada pelos líderes, mas que se torna a pedra angular. E aqui, sabe o que Pedro está fazendo? Está interpretando o Salmo 118. E sabe quem ensinou para Pedro a interpretação do Salmo 118? Jesus Cristo. Você pode comparar, depois ver e conferir em Lucas 20. E aqui Pedro faz uma conexão direta entre a rejeição da pedra pelos construtores, mencionada no Salmo, e a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos. Veja Mateus 21 também. Ele está destacando que, apesar de rejeitado por eles, Jesus se tornou a pedra angular do edifício espiritual de Deus, conforme também é mencionado na Epístola de Pedro, que é 1 de Pedro, capítulo 2. Irmãos, avançamos quase ao final, versículo 12, já acompanha? Uma coisa e uma frase que para o cristão é chave, o fundamento, e é essa: não há salvação em nenhum outro, senão no nome de Jesus. Quando Pedro disse em nome de, ele está fazendo uma alusão à exposição anterior feita por ele em Atos 2, que era sobre Joel 2,32, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor. Veja, irmãos, eles lá na Funcinel, falando um monte de doutrinas que era contra os líderes, dizendo coisa que Jesus por menos foi crucificado. Ainda que eles vêm e dizem que o nome de Jesus dá salvação. E para os judeus, o nome de Deus, esse é o Joel 2, foi para os judeus. Para o povo de Deus. Então, o nome que salvava de Deus. Então, aqui que está fazendo Pedro? Está citando o profeta Joel para enfatizar a importância de invocar o nome do Senhor como salvação de Cristo, de Jesus. Então, irmãos, a resposta de Pedro nos ensina uma coisa importantíssima, que nos revela a sabedoria e o poder divino que pode te capacitar para proclamar o Evangelho. Mas para proclamar o Evangelho com coragem, com clareza, com autoridade, com convicção, ele, Pedro e João e todos os apóstolos são um exemplo do que significa ser cheio do Espírito Santo. E confiar plenamente em Deus para poder testemunhar para diante desse mundo. Que nós estamos aqui não para se reunir aqui e deu, é para testemunhar diante desse mundo. Alguns exemplos nessa história temos de Lutero se opondo às autoridades para voltarmos à palavra de Deus e não depender de profecias mentirosas que hoje em dia até nas igrejas evangélicas voltou o que acontecia no passado. Outro exemplo notável de um mártir cristão que demonstrou essa confiança inabalável é Estevão, no capítulo 7. Porque o ápice, o ponto máximo do seu discurso ocorreu quando Estevão foi cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e teve uma visão gloriosa de Jesus à direita. E o que ele diz? Ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E essas palavras simples, vocês veem uma coisa ruim nessa palavra? Ele foi morto apedrejado. Até a morte, imagina. Tomara que tenha andado com uma grande para já morrer na primeira, porque o sofrimento de levar várias é pior. Ou não? Parece ruim, né? Desculpa aí. Mas levar muitas e morrer aos pouquinhos não é bom. É tipo quando tu vê esse programa de caça e os bichos vão mordendo ele, saindo as tripas, ele não morre nunca. Diz, minha nossa, pega logo, faz tá no pescoço, sei lá, porque para sofrer menos. Mas esse foi o Vigor Martin, né? E por fim, irmãos, vamos refletir sobre como a vida transformada daqueles que seguem Jesus se manifesta em seu testemunho diante desse mundo. Como a vida de Deus tem que se manifestar através de você. Terceira divisão, tempo, testemunhos de vida transformada. Versículo 13 diz assim: percebendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
Existe uma reação, irmãos, aqui do Sinédrio diante dessa coragem, diante dessa eloquência de Pedro e João. E a reação inicial qual foi? Surpresa, admiração, porque o Sinédrio percebeu essa coragem de Pedro e João quando falava com ousadia, com essa eloquência. Contudo, irmãos, o Sinédrio não percebeu que foi o Espírito de Deus que o encheu. Eles não perceberam isso. Porque como poderia simples galileus, pescadores sem educação formal, em teologia, falar desse jeito? Não podiam. Só eles ficaram surpresos. Como eles podem falar isso? Dessa eloquência se são só pescadores rudes. E Galileu é como o caipira no Brasil, né? Um caipira, né? Fala daquele jeito. E embora eles não tenham percebido, irmãos, que o Espírito de Deus os habitou e os encheu para poder falar dessa forma, eles perceberam a semelhança entre Jesus e seus discípulos. Eles notaram essa conexão. E os membros da corte, irmãos, que crucificaram Jesus, agora eles estavam enfrentando a coragem dos seus seguidores. Como diz antes, mexeu, matou, mas o cristianismo e Cristo continua por seu ministério. Aleluia. O Sinédrio, irmãos, em outras palavras, ele reconheceu que a presença de Jesus na vida dos discípulos era a fonte da coragem, a fonte da eloquência e a fonte da sua autoridade. E sabe que destaca essa percepção deles da continuidade do ministério de Jesus, como eu disse agora, nos seguidores? A continuidade do ministério de Jesus através de nós, da sua igreja. O ministério de Jesus continua. Amém. Então, irmãos, quero destacar agora nessa aplicação a transformação visível na vida daqueles que andam com Jesus e que é evidenciada pela maneira como vivemos, testemunho que você é lá fora, não aqui dentro. Um cristão, irmãos, deve ter uma semelhança impressionante com Jesus, ainda que o pecado esteja. Ele deve ser, ou nós, vamos falar de nós devemos ser tão parecido com o Mestre que as pessoas ao redor não possam deixar de notar. Quando Pedro e João aqui foram levados perante o Sinédrio, os líderes religiosos reconheceram, se admiraram, ficaram surpresos com eles. E o que os impressionou? Como diz, que reconheceram que havia uma semelhança. Então, Spurgeon diz assim: a presença de Jesus na vida de um crente é transformadora. Ela molda o caráter, inflama o amor e o capacita para o serviço. Então, irmãos, quando passamos tempo com Jesus, não tem outro caminho, somos transformados à sua imagem. Quando passamos tempo com Jesus, não é quando você diz eu já aceitei o Senhor e deu. Não, quando passamos tempo com Jesus, a sua imagem, a nossa imagem é transformada. Nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, irmãos, elas vão refletir a sua graça e verdade. As pessoas ao seu redor, os amigos, parentes, tudo, não podem entender completamente, mas elas vão perceber algo diferente em nós. E não estou falando daquele religioso chato que você se tornou. Aquela pessoa que vai a uma reunião, isso não pode, isso aqui não, olha essa vestimenta. E aquela coisa religiosa horrorosa que não tem nada a ver. Elas vão perceber a marca do mestre. Aleluia. Para concluir, irmãos, eu quero que vocês fiquem em pé. É sempre a minha conclusão, faço em pé. Dê uma esticada e preste muita atenção. A conclusão não pode se perder. Prestem atenção. Porque hoje, irmãos, hoje mais do que nunca, é crucial lembrar-nos da importância de passar tempo com Jesus. Nas épocas de perseguição, parece, como diz antes, a perseguição, sabe o que gerava no crente? Aquela, vamos nos juntar. Eram perseguidos e mais se queriam juntar para saber do Cristo. Hoje, com tantas distrações, é tudo o contrário. Você quer ser fiel, como a primeira divisão que eu falei, você quer ser fiel à adversidade? Passe tempo com Jesus. Você quer ser cheio do Espírito Santo para falar com sabedoria e com ousadia? Passe tempo com Jesus.
Você quer ter uma vida transformada para que teu filho, teus netos, primos, tudo possam conhecer de Cristo? Passe tempo com Jesus. É nesse mundo, irmãos, que é agitadíssimo. Está cheio de distrações. E é fácil de perder de vista o que realmente importa. É muito fácil. Em 2 toques que a gente perde a vista do que importa. No entanto, irmãos, quando dedicamos tempo para conectarmos com Ele, o nosso Mestre, vamos começar a experimentar essa transformação que vai transcender todas as circunstâncias. A pergunta que você vai se fazer essa manhã é: como passo o tempo com Jesus? Me diz, Oscar, como passo o tempo com Jesus? E é na sua palavra, principalmente, voltarmos para a sua palavra. Essa coisa, falando com um amigo essa semana, é uma das coisas mais difíceis para o crente. Passar tempo com a sua palavra. Irmãos, mergulhar na sabedoria divina, nessas verdades eternas que nós temos. Irmãos, na sua palavra é onde encontramos luz para o caminho, nessa caminhada de fé, daqui até a volta de Cristo e a promessa de uma vida eterna. Nós precisamos da sua palavra para nos guiar. Você tem passado tempo com Jesus essa semana? Irmãos, a oração é uma ferramenta poderosíssima, onde você sozinho com Deus se quebranta, entrega todas as suas ansiedades. Você diz: Senhor, não aguento mais, não aguento mais, Senhor, não aguento mais. E aí, também quando você está feliz, alegre, você diz: obrigado, Pai, obrigado, porque antes eu estava perdido, mas agora Tu me sustentas, Senhor. Você tem passado tempo com Jesus na oração essa semana? Na meditação, uma das coisas também muito negligenciadas, que é quando a gente reflete sobre as verdades que temos na sua palavra. Quando meditamos, e não é fazer, é pensar, ficar o dia inteiro pensando no que você estudou, no que você orou, tudo isso vai fazer que você internalize as palavras, as verdades. Quanto tempo você tem meditado com Jesus em semana? Irmãos, essa comunhão com Jesus é o fundamento da nossa fé. Não podemos aceitar que não temos tempo para Ele. Não podemos, não aceite, porque passa com todos nós, irmão, não é só vocês, eu também. No momento onde melhor supostamente estava a minha vida, é o momento onde mais me afastei. Então aí confirma a importância da perseguição e dos problemas para nos aproximar a Deus. Então, quando esteja tudo bem na sua vida, esteja tudo bem com a sua intimidade, sua leitura, sua oração e sua meditação, não permita esse afastamento, irmãos, porque, como diz, a comunhão com Jesus é o nosso fundamento. Quando a sua presença te enche a tua vida, é quando verdadeiramente somos transformados de dentro para fora, não é cantando uma música, é tendo comunhão com Ele. Quando temos comunhão, o seu amor te capacita para amar os outros. A sua graça te capacita para perdoar. E sabe que a sua paz te capacita para aguentar qualquer pepino que vier nessa vida. Porque vai vir, em algum momento vai vir um pepino muito grande. Uma doença muito grande de alguém que tu ama muito. E sem estar com Jesus em comunhão, você vai aguentar? Não vai. Precisa estar em comunhão com Ele. Então, para finalizar, assim como Pedro e João, que enfrentaram corajosamente o sinédrio, os problemas que eram para eles nessa época, possamos confiar que o Espírito Santo nos encherá com sabedoria e poder divino para espalhar o seu evangelho. Mesmo quando a dificuldade vier, mesmo quando os problemas vier, você permanecer fiel, sabendo que aqueles que estiveram em comunhão com Jesus serão reconhecidos como testemunhas de vidas transformadas. Amém? Por hoje essa palavra que Deus tem para nós. E vamos cantar, pensa cantar uma música? Vamos cantar então para o Senhor.